Eu sou Daniele Saito e serei a mestre de cerimônias desta noite. A palestra de hoje, que será proferida pela senhora Luísa Helena Trajano, além de trazer conhecimentos a todos, tem também um cunho social. Toda a renda deste evento será destinada para projetos sociais da JCI Brasil-Japão. Por isso, desde já, agradecemos imensamente pela contribuição de todos. Muito obrigada. Bom, dando início às atividades, solicitamos que todos permaneçam em pé para a leitura da Carta de Princípios da JCI. Por favor. Essa carta é lida no início das atividades juniorísticas e descreve os valores e a filosofia que norteiam o trabalho dos membros da JCI em todo o mundo. São mais de 200 mil membros em mais de 100 países praticando a cidadania ativa, seguindo os mesmos valores de fé, fraternidade, justiça, diversidade cultural, diversidade étnica e o servir à humanidade. Convidamos a atual assessora legal da gestão 2017 da JCI Brasil-Japão, Viviane Perrúcio, para realizar essa leitura. Nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens transcende a soberania das nações, que a justiça econômica pode ser melhor obtida por homens livres através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis mais do que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana e que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Agradecemos também Sakura Alimentos, representado pelo diretor de marketing, Sr. Henry Nakaya. E também agradecemos o patrocínio de Combine Produtos Orientais, NK Assessoria Contábil e Fiscal, Nikon Material de Construção, Fundação Dona Fan, HM Som e Iluminação. Agradecemos também aos nossos apoiadores, Consulado Geral do Japão em São Paulo, Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo, Instituto Inove-se e Talk 2017. Muito obrigada. Convidamos ao palco a presidente da JCI Brasil-Japão, Márcia Nakano, para fazer uma breve apresentação sobre a nossa organização. Pessoal, então, muito boa noite. Sou Márcia Nakano. Este ano estou como presidente da JCI Brasil-Japão, uma organização sem fins lucrativos que este ano completou 35 anos de fundação e o lema da gestão 2017 é honrando o passado, alavancando o futuro. A JCI Brasil-Japão faz parte de uma grande organização mundial, a Junior Chamber International, fundada há mais de 100 anos em São Luís, nos Estados Unidos. A JCI é parceira da ONU, uma das poucas organizações sem fins lucrativos no mundo que tem essa parceria. E, junto com a ONU, trabalhamos em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que orientam as políticas nacionais de diversos países até 2030. A JCI está presente em mais de 100 países, onde reúne mais de 200 mil membros, todos voluntários de 18 a 40 anos, distribuídos em mais de 5 mil unidades locais em diversas cidades e comunidades no mundo todo. E uma dessas unidades é a JCI Brasil-Japão, que hoje está realizando este evento com a nossa palestrante, Luísa Helena Trajano. E em todos os lugares do mundo, a JCI está presente, nós acreditamos nos princípios lido aqui hoje, que servir a humanidade é a melhor obra de uma vida. E, além disso, trabalhamos com a seguinte missão: proporcionar oportunidades de desenvolvimento
que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. Então, o intuito da JCI é fazer com que esses 200.000 membros tenham oportunidades de se desenvolverem e praticarem suas habilidades de liderança e aliadas a um espírito de cidadania ativa, para criarem mudanças positivas na nossa sociedade. E tudo de forma voluntária. E para isso, nossos membros são estimulados a criarem projetos sociais para a comunidade. Um deles é o projeto que desenvolvemos, é o projeto Integração, iniciado em 2004, que já ajudou mais de 10.000 idosos a ingressarem na era da informática e dos smartphones. E já foi premiado internacionalmente pelos impactos positivos que vem causando na comunidade. E graças à parceria com o Instituto Paulo Kobayashi, hoje estão em funcionamento 18 salas de informática básica. Com o projeto Oratória nas Escolas, já demos centenas de jovens do ensino fundamental de escolas públicas a oportunidade de aprenderem sobre técnicas de comunicação e oratória, de discursarem sobre temas sociais importantes como corrupção, política, sustentabilidade ambiental e os objetivos do desenvolvimento do milênio. Dessa forma, buscamos desenvolver melhores estudantes e melhores cidadãos para o futuro. O outro projeto de sucesso que teve início em 2015 é o projeto Plantando Alegria, que vem sendo realizado em centros de educação infantil, onde ensinamos crianças de 3 a 4 anos a cultivarem e manterem uma horta vertical utilizando materiais recicláveis. Assim, desde pequenos, podem ter a noção de reciclagem, de sustentabilidade e também da importância de uma alimentação saudável que precisa iniciar desde a infância. E este ano lançamos projetos novos, como o programa Novas Lideranças, que realizou uma série de 7 encontros para os participantes discutirem e praticarem as principais habilidades de um bom líder. Esse projeto teve apoio da FEI e foi premiado este ano como o melhor programa local de desenvolvimento de habilidades pessoais pela JCI Brasil. O outro projeto foi o debate universitário, que realizamos em parceria com a FEI e a FECAP, que promovemos aos universitários a oportunidade de se desenvolverem as habilidades de oratória, de argumentação, de desenvoltura, por meio do concurso de debates. Um outro projeto, a JCI Brasil Japão também realiza ações junto à comunidade japonesa, com o projeto Brasilia Mind, realizado em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, promovemos uma palestra para os japoneses expatriados para apresentar aspectos da nossa cultura brasileira e facilitar a adaptação deles em nosso país. Esse projeto também foi premiado pela JCI Brasil como o melhor programa de responsabilidade social corporativa este ano. E promovemos também fórum de discussão que foi realizado na Semana da Cultura Japonesa na cidade de Linz, com apoio do Blue Tree Park Linz, onde discutimos o tema O Resgate da Cultura Japonesa e os Novos Desafios da Comunidade Nikkei. Reunimos importantes personalidades que enriqueceram o debate e trouxeram um direcionamento importante para as futuras gerações. E este ano é com muita honra que estamos coordenando o Revitaliba, um ambicioso projeto de revitalização do bairro da Liberdade, que na semana passada demos o pontapé inicial, realizando um grande mutirão de limpeza e de conscientização, reunindo mais de 300 voluntários de diversas entidades, empresas e frequentadores do bairro. Tivemos uma grande repercussão nas mídias sociais, aqui em São Paulo e também no Japão. Agradeço imensamente ao Consulado Geral do Japão pela confiança, também a nossa grande incentivadora de sucesso, a senhora Chieka Oki, e o grande apoio da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil e as várias entidades Nikkeis que participaram deste projeto. E isso foi só o começo do Revitaliba, que logo, logo teremos outras fases. Aguardem. E realizamos também atividades de capacitação para os nossos membros, através de cursos, debates, bate-papos e workshops, abordando diversos temas importantes para a formação dos nossos membros. E ainda como membro da JCI, temos a possibilidade de nos conectarmos com membros do mundo todo nos eventos internacionais que acontecem anualmente em diversos países.
E como presidente da JC Brasjapão, faço um convite especial aos membros, aos convidados aqui presentes de 18 a 40 anos que querem conhecer um pouquinho mais da JCI. Anualmente, realizamos um programa Conhecendo a JCI, para receber pessoas interessadas em conhecer as nossas atividades, em que apresentamos nossa história, nossos projetos, nossos cases de sucesso e a nossa forma de trabalhar. E no final do programa, os novos membros interessados passam por uma cerimônia de distintivação para oficializar sua filiação à JCI Brasil-Japão. Então, para aqueles que se identificaram com nossos projetos, com as nossas causas, e tenham esse ideal de querer ajudar a construir um mundo cada vez melhor, convido para que nos mande agora um e-mail manifestando seu interesse em conhecer a JCI. Finalizo agradecendo imensamente os nossos patrocinadores anuais da gestão 2017. Muito obrigada pela atenção e que tenhamos todos hoje uma excelente noite. Muito obrigada. Dando continuidade, para realizar a abertura oficial do evento, com muita honra, convidamos ao palco a senhora Hitomi Sekiguchi, cônsul-geral adjunta do Japão em São Paulo. Boa noite a todos. Eu sou a Hitomi Sekiguchi, consulado-geral do Japão em São Paulo. Estou hoje representando o cônsul-geral Yasushi Noguchi, que acaba de assumir o seu posto aqui em São Paulo. Estou muito feliz de participar desta grande palestra. Obrigada a Márcia Nakano, presidente da JCI. É uma honra conhecer finalmente a senhora Luísa Helena Trajano. Eu ouvia falar muito dela, não só pela grande empresária que ela é, mas o governo do Japão instituiu o World Assembly for Women, que é a Assembleia Mundial para as Mulheres, em 2014, onde a equipe, o time das mulheres poderosas do Brasil, comandada pela senhora Chieko Aoki, do Burtri, foi para o Japão participar dessa primeira conferência. Abrindo um parênteses para as mulheres, o governo do Japão tem incentivado muito as mulheres, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Eu, trabalhando em várias partes do Brasil, aprendi muito com as mulheres do Brasil. Trabalhei em Belém, no Recife, Brasília e Rio, e eu percebi que as mulheres aqui trabalham bastante, não só no mercado ativo financeiramente, mas também como donas de casas. Elas acordam muito cedo, cuidam dos seus filhos, do esposo, da casa, e ainda algumas ou muitas vão trabalhar em lojas, em empresas. Esse esforço das mulheres é que nós acho que estamos considerando como a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Então, nosso governo tem incentivado muito essa atividade, e hoje, como nós temos aqui uma grande empresária, que é mulher, eu acho que ela vai nos dar mais um exemplo a ser seguido. Depois de um feriado prolongado, nada melhor como começar a semana com essa grande palestra. Então, uma ótima noite para todos. Muito obrigada. Neste momento, temos a satisfação de apresentar a nossa palestrante. Senhora Luísa Helena Trajano. É presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, formada em Direito e Administração de Empresas, é responsável pelo desenvolvimento do grupo e, quando assumiu a superintendência da empresa, foi responsável pelo salto de inovação e crescimento que colocou o Magazine Luiza nas décadas seguintes entre as maiores varejistas do Brasil. Com 600 lojas
e 9 centros de distribuição, estrategicamente localizados em 16 estados. Colocar as pessoas em primeiro lugar, atitudes empreendedoras, inovação e criatividades são alguns dos conceitos que sempre adotou e incentivou em sua equipe. Entre os retornos dessas crenças e práticas, o Magazine Luiza está no ranking há 19 anos consecutivos das melhores empresas para se trabalhar. Em sua trajetória, vem recebendo centenas de reconhecimentos e premiações como empreendedora, empresária, mulher e líder. Senhoras e senhores, temos a honra de convidar para vir ao palco a nossa palestrante da noite, senhora Luiza Helena Trajano. Eu, quando convivo com o japonês, mas eu fico tão delicada e tão educada, pena que dura só um mês. Isso quando eu convivo muito, não é só um dia mesmo. Bom, gente, mas é um prazer muito grande estar aqui. Eu conheci a JCI, eu achava que era tão pouco tempo, me falaram hoje que eu comecei a conhecer há 5 anos, num evento que eu fui com a Tieco. Eu acredito muito e acho que a grande transformação do mundo é quando a gente pega movimentos de voluntários que têm uma missão tão bonita como vocês têm. Eu acredito que só assim a gente vai fazer um Brasil melhor e um mundo melhor. Tanto é que eu sempre fui engajada em movimentos voluntários, seja na minha cidade de Franca, onde eu montei uma ONG há 20 anos, que chama o Clique da Educação, que tem ônibus já há mais de 10 anos em bairros de periferia, ligado à tecnologia, ensinando as pessoas, isso há muitos anos. Depois eu também fui ligado muito ao movimento de jovens na minha cidade. Eu sou de Franca, gente. Eu sou bem mineira, porque lá é assim, é a última cidade do estado de São Paulo. 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Então, eu falo porta, portão, e eu fiz questão de não perder isso. Eu vou contar um pouquinho a história nossa. E eu acredito, hoje nós temos um movimento muito forte que chama Mulheres do Brasil, que a gente foi para o Japão, que a Consa falou, e esse movimento faz 4 anos que a gente está fazendo. Nós temos hoje mais de 8.000 mulheres. O Japão foi um momento muito importante, a gente viajou com 30 mulheres, não atrasamos um minutinho, tudo certinho, marcava 7 horas nós estávamos no ônibus. E agora nós estamos indo em 38 para Portugal, que nós vamos lançar Mulheres do Brasil em Portugal, que são brasileiras que moram lá e portuguesas, para fazer esse câmbio. Depois, se der tempo, eu vou explicar um pouquinho. A Tieco é uma das coordenadoras também, como a gente está há mais de 4 anos trabalhando mais de 14 áreas para que a gente possa ajudar o Brasil. A gente não pode sair candidato, não pode lançar partido, não pode inventar a roda, mas a gente quer ser o melhor partido, maior partido político apartidário desse país. A gente só acredita que, através da sociedade civil, nós vamos realmente ter um programa de educação de 10 anos, ter um programa de saúde que funcione, porque a sociedade civil está despertando que precisa parar de reclamar e assumir o país como a gente. Vocês concordam comigo, não? E é isso que nós temos feito. Então, quando eu vejo um movimento tipo JCI, e fazendo tanta coisa, né, Marcinha, como vocês fizeram. Você levou mais de 10 minutos para falar. Não, brincadeira, porque você é do horário. Mas se você fosse falar tudo, você levava uns 10 minutos para falar tudo, só os itens que você explicar um pouquinho cada coisa que vocês fizeram. Porque também, quem detinha o poder antigamente é quem tinha força física. Isso aí eu entro muito no que a Marcinha falou. Depois, quem detinha o poder, e nós conhecemos bem, é quem tinha dinheiro. Então, não estou nem falando que é rico ou pobre, eu estou falando que tem poder. E hoje, quem detém o poder é quem tem conhecimento e faz acontecer. E é o que vocês estão fazendo. Revitaliza, dá curso de tecnologia, faz líderes, é fazer acontecer. E a gente
Percebe que isso é muito difícil. Ou você tem muito conhecimento e tem muito medo, como eu conversei com a Marcinha um pouquinho, até de assumir cargos, e depois que assume a gente vê que é muito diferente, como você faz acontecer, mas também não estrutura. Então, se nós começarmos a analisar as startups de hoje, esse dia eu recebi um elogio tão grande, gente, vou contar para vocês. Nós temos um diretor que é um gênio, ele tem 30 e poucos anos, ele é diretor de tecnologia e de digital, ele é um gênio no mundo. Sabe o que ele falou para mim? Que eu devia ter nascido no ano dele, porque eu tenho a cabeça de tecnologia, de digital. Não é um elogio? Nossa, eu nunca recebi um elogio, não contei para você, Tico. Ele falou que eu devia ter nascido no ano dele, ele é de 1980 e poucos agora. Então, ele falou... E ele é daqueles... Por quê? Porque eu sempre eu vou contar um pouquinho, eu sempre fui muito aberta a dar o primeiro passo, a fazer acontecer, a experimentar, e essas startups hoje fazem muito isso. Bom, gente, o Magazine Luiza começou em Franca, no dia 16 agora nós vamos fazer 60 anos. A gente comemorou esse ano os 60 anos desde o começo do ano, e agora dia 16 a gente vai trazer de novo. A gente comemorou, o ano passado foi um ano muito bom de resultados, a gente parou com 1.500 líderes lá no Sauípe, depois eu vou contar como foi, e a gente fez uma grande festa, Tiago foi no dia da festa, a gente recebeu alguns amigos, mas agora a gente vai fazer um mais simples. Mas, então, como é que começou o Magazine? A minha tia, eu sou filha única e sobrinha única, são 4 irmãs, a minha mãe só teve outra, a minha tia só teve um menino, a outra só teve um menino, e a tia Luísa não teve nenhum. E de uma família muito simples, muito pobre, e que ela começou a trabalhar de vendedora numa loja muito grande em Franca. Antigamente não tinha shoppings, não tinha... O que existia nas cidades? São lojas com muitos setores. Então, setor de construção, de presente, de brinquedos, tinha até banco, né? Geralmente era de pessoas muito tradicionais da cidade, que tinha seu próprio banco. E ela foi ser vendedora num setor de presente, depois de trabalhar em lojas, lugares muito simples. E ela ficou nesse lugar, acho que 16 ou 17 anos. Aí ela casou e foi ser... Meu tio morava em São Carlos, ela foi ser representante comercial. Mas o sonho dela era voltar para Franca e comprar uma loja. Mas vocês não sabem para quê. 1957, para gerar emprego para a família. Ela não era para ganhar dinheiro. Imagina o nível de desemprego. A minha família, nós nunca brigamos por causa de dinheiro, mas a gente briga por causa de serviço. A gente adora o serviço. A gente adora, acho que desde pequena a gente adora gerar trabalho. A gente adora o trabalho. É uma família que aprendeu a trabalhar. E ela começou com muito sacrifício. E para vocês verem assim, o que é um espírito? Me mandaram colocar alguns pilares do Magazine Luiza. Um dos pilares é a inovação, é estar sempre criando coisa diferente. Vocês não sabem, como eu coloquei isso aqui só para me lembrar o nome das pessoas, porque japonês é difícil gravar nome, né? Mas amanhã mesmo eu volto. Eu fiquei perguntando para a Tieko, me dá o nome do povo tudo aí. Então, assim, mas na realidade, ela começou, e o que ela fez? Ela não tinha dinheiro só para comprar a entrada, da primeira entrada. E ela comprou uma loja, em frente onde ela trabalhava, pequenininha, que chamava Arca Estaleira. E vocês não sabem o que ela fez? Ela fez um concurso, antigamente, em 57, só tinha uma rádio na cidade, quando tinha. Não tinha jornal, não tinha quase nada. Ela fez um concurso na rádio para o povo escolher o nome. Porque ela era conhecida já, ela era vendedora. E o pessoal escolheu Magazine Luiza. Magazine dá um trabalho para nós que vocês não imaginam. Porque eles querem dizer tudo. Revista, roupa, menos que vende eletrodoméstico, móveis e brinquedo, concorda? Presentes, não quer dizer isso, concordam comigo ou não? Quando a gente abriu na bolsa, então... Mas olha como o povo é sábio. A gente já fez todas as pesquisas depois que nós crescemos. Não dá para... Agora estão pondo Magalu, vocês e o Faustão, nos aplicativos, porque fica muito grande entrar Magazine Luiza na internet, mas não tira nunca o nome. Porque quando a gente fez uma pesquisa, tem gente que fala vai para o Magazine e tem gente que fala vai para a Luiza. Então, o povo sabe as coisas, né? Porque todas as pesquisas de marca mostram que a gente não pode tirar o nome, apesar de grande, apesar de não ter, mas também a gente conclui que levar um nome, como a Conselheira falou, de uma mulher hoje eu tive com um professor de Harvard, que está fazendo um estudo do Magazine Luiza, veio com meu filho hoje, e eu fiquei impressionado que ele falou da posição da mulher no mundo.
E o Japão, realmente, em 2014, fez esse evento que está fazendo sempre. Ele disse que antigamente entrava 50% de mulher, 70% de homem e 30% de mulheres. Eles puseram uma diretora de recursos humanos que, num período muito curto, tinha que mostrar 50-50. É como tivesse cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Por que isso? Ele falou, porque hoje, com a internet, Harvard fez um estudo que 75% das compras são realizadas por mulheres na internet. Gozado que eles acharam que a internet ia ser por homens, mas as pesquisas, o professor de Harvard hoje, estava almoçando lá conosco, falou que 75% são realizadas por mulher. Então, acho que a gente ter o nome de mulher até que ajudou, né? Nada melhor que alguma coisa quando chega no seu tempo, né? Bom, aí a gente foi crescendo, e eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade nas férias. Eu tive sorte de ter duas mulheres fortes na minha vida. A minha mãe, que infelizmente morreu com 62 anos, eu tinha 30 e poucos anos, e ela tinha uma inteligência emocional, porque eu sou filha única. Ela falava, vai sozinha que você é capaz. Se eu chegasse reclamando da professora, ai, mamãe, a professora fez isso, ela falava para mim assim, o que você fez que você não resolveu com a professora? Vai lá e resolve. Ela não falava, coitadinha da minha filha, coitadinha da minha filha. Então, ela tinha muita inteligência emocional. Quando eu tive 3 filhos, quando eu ganhei o primeiro filho, eu trabalhava na loja sábado, porque eu fiquei muito tempo, graças a Deus, em contato com o cliente. Eu fiquei muito tempo gerente de loja. E ela não me perguntava assim, ela falou, minha filha, você está fazendo a coisa mais importante que é ter filho. Filho é uma divisão de vida, o antes e o depois. Mas tem mãe que trabalha fora, tem filhos muito ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos péssimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa, tem filhos péssimos. Não tem receita, porque se tivesse, você ficava milionária. Porque não tem ninguém mais que quer criar filho, porque não existe riqueza melhor do que ter filho, que eu costumo dizer que toque na banda. E aí, eu nunca peguei culpa de filho, porque também eu nunca quis ser a melhor mãe do mundo. Porque filho, minha gente, o japonês é mais educadinho, mas os filhos, todo o resto... Quando eles só muda quando eles interam 40 anos, porque eles põem defeito nas mães. É verdade ou não é, gente? Quando eles estão adolescentes, a gente tem um monte de defeito, e a gente fala, nossa, dediquei minha vida por causa desses meninos. Mas então é tudo igual, só muda a peça. Bom, eu com 12 anos, olha que inteligente que foi minha mãe. Minhas amigas falam que é por isso que eu dei certo. Até hoje eu adoro dar presente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer as coisas assim. Eu gostava muito de dar presente, eu não sei se é porque eu sozinha. A minha mãe, mais uma vez, minhas amigas falam assim, por isso que você deu certo. A minha mãe falou, você gosta de dar presente? Você vai trabalhar no dezembro, ganha dinheiro e dá o presente. Então, eu fui uma das coisas importantes da minha casa, foi primeiro que acreditaram que eu era capaz de resolver. Não falava, a culpa está no outro, você é capaz de resolver. E outra coisa que assim, foi muito importante para mim, eu não escutei muito não pode. As minhas amigas falam, a minha mãe teria falado, não pode. Para que você vai gastar isso? Você não pode gastar. Então, assim, eu não fui muito de escutar, não posso. A minha tia, até hoje, ela tem 92 anos, a tia que eu conheço bem, alguns conhecem ela aqui. Se ela vê um sinal, ela está até meio, ela não fica muito, assim, ela esquece as coisas de vez em quando. Mas se ela vê no jornal, porque ela lê tudo, que uma rede está vendendo, ela não quer saber se é boa ou ruim, ela fala, Luiz Helena, compra tal rede. Ela não pergunta. Então, assim, ela nunca teve... Não sei se vocês entenderam. Isso é próprio. Então, eu fui criada com esse pilar. Mas uma coisa muito importante, eu acho que guiou e que eu vi muito aqui, é o princípio. Nós tínhamos um princípio. Muitas vezes, eu era pequena, eu via minha tia devolver... O cliente falar, dona Luísa, eu já paguei, porque antigamente não tinha computador, tinha uma caderneta que a gente anotava, quem é mais jovem não sabe disso, mas antigamente era anotado nas cadernetas as contas do cliente. Depois entrou a nota promissória, que tinha que pegar a nota promissória, e foi melhorando. Carnê demorou a chegar. Então, era tudo, falava assim, dona Luísa, eu já paguei. Ela tinha certeza que não tinha pago, mas eu aprendi muito de pequena, que não se brinca com nível de confiança dos outros, de seriedade com os outros. Ela apertava a gente, quando o fornecedor ia vender, eu ficava até com dó de tanto que ela apertava para comprar barato.
E ela queria ganhar deles, mas ela nunca falou, você me vende barato porque eu pago em dia. Nunca. E se vocês pegarem filme dela hoje, que a gente usou gravando, isso nem é assunto da minha família, porque pagar em dia, cumprir com o que você tratou, é mais do que obrigação. Então, esses princípios foi a coisa que eu acho que mais segurou a empresa até agora. Quer dizer, o princípio da honestidade, da verdade, de pedir desculpa. E não é fácil, minha gente. Eu quero dizer para vocês que poder e dinheiro é um mosquitinho que morde, que é perigosíssimo, porque você acaba entrando numa corrente que, para poder ser o maior, para poder competir com os... mas eu também, se eu não fizer isso, eu não vou competir. E um dos sucessos do Magazine Luiza até hoje foi ter muito cuidado com esses princípios. Bom, depois a outra coisa foi a gente ser muito inovador. Em 91, a gente criou o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Nós criamos uma loja, vocês vão ver aqui, que ela totalmente, não tinha nem multimídia no Brasil, ela era totalmente feita a gente gravava o vídeo, não tinha um produto exposto, mas outra coisa, a gente sempre acreditou no calor humano. Eu não sei se é porque nós somos do interior, só que tinha vendedor, tinha centro de promoção com a comunidade, e hoje essa loja já é 2 vezes case em Harvard, e hoje o pessoal de Harvard ainda estava aí para estudar outro case nosso, ainda falava, puxa, como que vocês conseguiram fazer uma coisa em 91? E aí vocês vão ver que nós somos a primeira quando entrou a internet, aí a gente criou janeiro, não tinha movimento nenhum, a gente criou uma liquidação das 5, que eu confesso para vocês que a minha tia nunca falava não. O dia que eu falei assim, tia Luísa, a gente vai abrir a loja às 5 horas da manhã. Ela falou, Luiz Helena, não vai ter ninguém. Aí eu falei, não preocupa não, que o pessoal no lugar de uniforme vão de roupa para parecer que é cliente. Então, assim, era alternativa. Essa liquidação mudou, nós começamos em Franca, a gente não tinha loja nas capitais ainda, 21 anos vai fazer, ela mudou o mês de janeiro do mercado. Era o 3º mês, é maio, dezembro e janeiro. Todo mundo faz liquidação em janeiro. Quem começou foi o Magazine Luiza lá em Franca. E é tão igual que na minha região, eu não sei se o povo está fazendo a liquidação é o Magazine que está na TV, porque o povo copia tudo direitinho. Mas quem faz bem feito e quem faz seriamente permanece 21 anos vendendo a liquidação, porque realmente a gente chama o PROCON, a gente tem cuidado. E aí o empreendedor nunca gosta de falar que ele fez uma coisa que ele não acreditou. Aí quando ela começava a ver, porque 7 dias antes tem fila de virar. Gente que guarda dinheiro o ano inteiro. É uma coisa impressionante essa liquidação. Aí, nos primeiros anos, ela falava assim, Luiz Helena, põe produto, não deixa o cliente ficar decepcionado. Vai ter muita gente. A senhora falou que não ia ter ninguém? Eu não falei isso. Eu falei para você deixar o povo dormir um pouquinho mais. Era muito cedo. Empreendedor nunca acha que ele deu uma opinião que deu certo e que ele era do contra, né? Ainda mais as pessoas que se arriscam. Aí o Magazine Luiza foi crescendo, em 1991 eu assumi a superintendência, e eu acho assim, eu não teria tido a força de comprar uma loja do jeito que ela comprou, como ela também nunca mexeu com computador, ela nunca mexeu com sistema, mas ela tem uma coisa, gente, ela acha, eu falo que ela é virginiana, ela não teria dado um treinamento nem investido em nada, porque quando eu comecei a dar treinamento, acreditar, ela falava assim, por que você vai fazer isso? Porque ela tinha 4º ano de primário e sabia tudo de atendimento, como é que eu ia ter que dar um curso de atendimento para os outros? Ela não conforma até hoje. Ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela, que ela aprendeu sozinha, e ela já nasceu sabendo isso, que todo mundo tem que saber. Em compensação de uma visão muito grande. Então, o Magazine Luiza foi crescendo, e outro pilar que eu acho muito importante, quer dizer, sempre o princípio é da inovação, é do atendimento. Assim, eu aprendi muito cedo sobre atendimento. E eu fiquei, assim, diz que a cabeça da gente tem 2 lados, né? Problema e solução. Como eu fui criada com muita solução, dificilmente, a não ser doença, um problema me deixa mal, porque eu busco solução e pergunto para todo mundo, e vou perguntando, e pergunto ao pessoal de base. Esse fim de semana eu estive em Maceió para fazer um trabalho social, reuni minha equipe, fiquei sabendo um mundo de coisas. Eu não sou tão inteligente, eu faço perguntas inteligentes.
E eu acredito que o povo vai me dar a solução. E aí todo mundo começa a me contar as coisas, porque eu pergunto para saber, eu não sei se você está sabendo. Então eu pergunto assim, o que está muito bom aqui? Aí eles me contam, e o que vocês fariam diferente se vocês fossem dono daqui? Daí um pouquinho eles me sortem um monte de coisa. E aí eu fico telefonando para o povo aqui, deixo o povo doido. Então, assim, porque eu faço aí, esse fim de semana eu fui lá, e quando a gente cresceu, eu fiquei muito preocupada. Como é que eu vou não ficar numa sala cheia de vidro, que ninguém me vê? E vocês sabem que quando você tem um cargo, Márcia e pessoal, jovens que estão assumindo a liderança, quando vocês têm um cargo, por menor que ele seja, as pessoas só falam o que você quer ouvir. Em japonês é pior ainda nesse aspecto, eles não falam mesmo, porque estão tão educados, é verdade ou não é? Eles têm medo, a hierarquia é muito forte, e aí que é pior ainda. Mas você só cresce quando você escuta o que você não quer ouvir. E quando a gente começou a crescer muito, o que eu fiz? Eu pus uma linha direta com o cliente. Mas eu criei do telefone particular meu e ia para o jornalzão primeiro. Aqueles jornais de oferta. Punha minha foto e falava, se você não foi bem atendido, procure o gerente da loja. Se ele não te atendeu, está aqui meu telefone particular. Assim eu comecei o saque. E hoje eu tenho um saque muito grande, que é a única coisa operacional que eu olho, porque fala que eu passei para o meu filho, mas não foi, isso é porque é da Ibope. Há 7 anos atrás eu passei para o Marcelo Silva, depois ele passou para o Frederico. Mesmo quando eu passei para o Marcelo, o saque é uma coisa que eu cuido diretamente. E se vocês entrarem na carta da presidente, que está escrita no nosso site, de vez em quando eles escondem, eu ponho ela certa, porque eles sabem que eu fico sabendo. Eu digo ao cliente, eu chamo o cliente para ser feliz, que é o nosso slogan, vem ser feliz, e se ele não for, eu dou o e-mail do saque, se não, tem meu e-mail particular, eu dou meu telefone, meu celular para qualquer pessoa. Tem importância, eu vivo do cliente que compra uma panela, um radinho, vocês concordam? Além de não usar gente metida mais, né, gente? Está fora de moda. Mas o cliente, então, atendimento foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Eu garanto a vocês que, apesar de todo esse crescimento do Magazine Luiza, é uma coisa que nós ficamos muito atentos. Mas nós levamos a sério mesmo. Porque se você leva só estatística, esses dias eu pedi para um departamento nosso, hoje nós temos 700 pessoas no escritório daqui, nós mantivemos o escritório em Franca, que é operacional, tem 600 e nós temos mais 120, isso eu estou falando só na administração, em João Pessoa. Então, vocês verem assim, nós temos mais de 2.000 pessoas na administração. Então, é muita gente que comanda, e esses dias eu pedi um relatório. Aí veio um menininho lá, me deu 14 folhas. Eu falei, bem, isso aqui é para você passar na GV. Eu não quero que você passe na GV. Eu só quero saber o problema que eu estou tendo e você me entrega essa folha. Então, assim, quando você vai crescendo, muitas pessoas vão te sofisticando e mostrando o gráfico. Nós estamos muito melhor no PROCON. Nós estamos muito melhor no Reclame Aqui. Nós tiramos o prêmio da melhor empresa para se trabalhar. Realmente, faz 20 anos. Nós estamos segunda melhor do varejo. Isso é muita estatística. Mas quando você é pequeno, esses dados não te pegam, concorda? Não, porque você não tem eles. Você quer saber do cliente que ficou mal atendido, daquele cliente, a minha tia falava assim, não deixa o cliente sair, se ele sair e quebra a perna, ele não volta para comprar, vende na hora. Então, assim, cada cliente era sagrado para nós. E hoje, com o mundo de estatística, nós crescemos 25%. O nosso concorrente, eu tenho horror desse termo. O nosso concorrente não está crescendo nada, nós estamos crescendo mais do que o dos outros. Isso não falam comigo de jeito nenhum. Porque quando você é pequeno, você quer saber de crescer o máximo, independente se tem alguém crescendo ou não. Concorda? E é assim que formou o Bradesco, é assim que começou as grandes empresas, é quando você tem esse espírito do pequeno dentro de você. Então, uma das coisas muito grandes que a gente conseguiu é isso. E eu tinha muito medo, gente, de perder a alma do Magazine Luiza. Vocês chegam em Franca, a primeira sala que você vê é minha, vocês chegam aqui, a primeira que você vê, eu não tenho esse negócio de falar que eu estou em reunião. Assim, essa simplicidade você leva. Hoje nós temos um rito toda segunda-feira, há 20 anos. Aliás, eu convido qualquer uma de vocês para ir em todo lugar nosso. Toda segunda-feira a gente canta o hino nacional, o hino da empresa, a gente explica, hoje foi sobre digital, a gente reza, a gente mostra os resultados, todas as campanhas que estão no ar, em todo lugar, às 8 horas.
E esse rito, na loja não é obrigatório, mas no escritório é. Porque a gente parte do princípio que todo mundo que está lá tem que dar exemplo para o campo, todos que estão lá. E hoje meu filho que assumiu, pegou o microfone, porque eu sempre fico cobrando. Falou, olha, de hoje em diante, nenhum dos diretores vão levar um telefone para o rito, os diretores não vão faltar nem atrasar, mas nenhuma vez vão chegar em ponto, porque nós não somos igual a vocês. Hoje, 15 para 7, eu estava aqui, né, tio? Porque me deu um horário certinho. 7 horas você vai fazer isso, 7h25 você vai fazer isso. Falei, gente, eu não posso atrasar, lá é japonês. Então, tem que chegar bem cedinho. Então, assim, e ele pegar o telefone, ele pegar, e eu fiquei muito feliz, porque esses valores nós não podemos perder, porque nós estamos maior, porque nossas ações cresceram 500%. Vocês concordam ou não? Porque o que ela falou uma coisa muito interessante. Ninguém tem nada. Você está de sucesso, você está presidente, você está em primeiro lugar, você tem que fazer todo dia mais bem feito para continuar fazendo. Então, outra coisa que a gente fez muito, além da criatividade, a gente não tem medo de inovar. Nós não temos medo de inovar. É uma empresa que, assim, sair de uma empresa centralizadora para uma empresa de liberdade acompanhada, sair de uma velocidade pequena para uma velocidade grande, a gente não tem medo, a nossa equipe foi acostumada a inovar. Porque a inovação mete muito medo da gente, vocês concordam comigo? Tudo que fala no novo mete medo, mas quando a gente vai treinando o novo bastante tempo na empresa, a equipe vai acostumando a que o novo não é tão difícil assim que vai fazendo. Bom, e o que é o Magazine Luiza hoje? As nossas ações, gente, chegou a valer R$2. Nós entramos na Bolsa com a ação a R$16. E a gente ia comprando. Por que as nossas ações variaram tão baixo? Outro pilar nosso. A gente quer sustentabilidade. Os meninos, quando assumiram, eles prometeram que eles iam fazer a empresa durar 100 anos. E quando você vê muito resultado a curto prazo, nem sempre uma empresa dura 100 anos. Vocês concordam comigo? Não? E a Bolsa prejudica isso, porque ela está trabalhando para ter um triplo EBITDA aí, onde vê a sustentabilidade. Mas quantos erros tiveram na Bolsa por forjar resultado a curto prazo? O que aconteceu com o Magazine Luiza? O Magazine Luiza foi um dos primeiros a vender por computador. Em 1991 a gente começou. Quando veio a internet para o Brasil, nós já tínhamos mais de 20 lojas eletrônicas. Quer dizer, nós já tínhamos um histórico de vender por computador, até para a classe simples. E aí a gente criou o .com, fomos um dos primeiros a criar, e veio uma onda separava o .com das lojas físicas. Então, nossos concorrentes quase todos separaram, e nós não acreditávamos nisso. A gente acreditava que o cliente era um só. E eu confesso a vocês que o .com, num momento muito crucial nosso, o Magazine chegou a valer 500 milhões e o .com 3 milhões. Agora, o que ajudou, mais uma vez, eu não tomar essa medida como CEO, nem o Marcelo? O princípio de durar 100 anos. O princípio de não dar valor a coisa. A minha família nunca telefonou para saber por que as ações estavam valendo R$6, sendo que a família foi comprando, era dona de 73,8. Mas também não fala parabéns de estar 65, 60, entenderam o que eu estou falando? Não tem isso, porque a gente tem uma empresa para durar 100 anos. Lógico que a empresa indo bem, todo mundo fica bem. Mas por nós não termos separado, todo mundo acha que é um milagre. Por não ter separado, a gente, hoje, todo mundo que separou voltou. E hoje viram que o cliente compra na internet, mas busca na loja física. O cliente é um só para qualquer meio que ele pode ser. Concordam com o que eu estou falando ou não? Então, é isso que aconteceu. Então, o que nós queremos ser hoje? Nós queremos sair de uma empresa que nós estamos trabalhando há 6 anos já. Qual que é a nossa transformação? Sair de uma empresa de varejo tradicional, com uma área digital, para uma empresa digital com pontos físicos e calor humano. Então, esse ano, nós vamos abrir 60 lojas físicas. E nós compramos empresas digitais. Nós temos 2 laboratórios em Franca aqui, com mais de 200 engenheiros e engenheiras e meninos, todos tatuadinhos, cabelo comprido. É essa geração, que é a Luiza Labs, que desenvolve aplicativo para tudo. Eles desenvolvem aplicativo. Vocês chegam numa loja física nossa, o estoquista, que mal tem
infelizmente, primeiro grau completo, apesar que o Magazine Luiza dá bolsa de estudo, eu vou contar um pouquinho, para qualquer matéria, mas mexendo no digital. Como eu fiquei muito emocionada de ver um montador nosso, aquele montador simples, que hoje trabalha num celular digital, porque a gente acredita que as pessoas são capazes e nós nunca mandamos ninguém embora. A empresa tem alguns princípios muito sérios. Ela não tem idade para entrar. A pessoa pode entrar com 48 anos, com 50 anos, como não tem idade para sair. Então, esses dias nós abrimos 13 lojas e a gente tinha mais de 300 pessoas no hotel e levantou uma moça, ela falou, Luiza Helena, pela primeira vez, ninguém perguntou a minha idade, se eu era bonita, feia, mas viu a minha capacidade. Eu estou há 2 anos procurando emprego, eu não entro por causa da idade ou porque é o meu porte físico. Então, a empresa é muito séria, discriminação nenhum tipo pode existir. Então, hoje nós acreditamos que essas pessoas aprendem a lidar com o digital. E aí eu vou contar uma história para vocês. Eu sempre fui ligada ao novo, eu sempre comprei tablet, eu sempre sou muito... Aliás, me fizeram um elogio, eu devia ter nascido em 86, mas eu estou tão feliz com esse elogio, vocês não imaginam. Então, vocês veem que eu sou aberta. Mas eu nunca tinha entrado nas redes sociais de jeito nenhum. Um dia, minha gente, eu tenho 5 netos, eu perdi do meu netinho, na época tinha 4 anos, de 30 a 1000 no joguinho. Neto é a coisa melhor do mundo, mas eu não gosto de perder nem de neto para neto. É melhor, não tem nada melhor que neto na vida. Aí o mais velho chegou, eu falei, Pedro, eu perdi de 30 mil a 1000 do Antônio, o que eu faço? Uai, vovó, treina todos os dias e não desista. Eu olhei para ele, não é assim que você faz. Eu resolvi pegar esse Instagram, gente. Eu só conto isso porque se eu conseguir, qualquer um dessa sala consegue. Eu resolvi pegar o Instagram. E eu resolvi, a primeira coisa que vocês, para aprender, não pode deixar os outros fazer para a gente. Porque tudo que a gente vai perguntar, os jovens falam assim, deixa eu fazer para você. É verdade ou não? Não, deixa eu fazer. No começo, a minha filha falava, mamãe, você está me envergonhando, essas fotos horríveis. E você ainda abre o seu Instagram. Eu falo, eu sou pública, eu tenho que abrir. Posso fechar? E deixava. Gente, vocês não sabem da maior. Há pouco tempo eu fui eleita entre as 10 executivas que devem ser seguidas. Vocês não acreditam que eu ensino a tia Kaoki japonesinha? É verdade, né? Ela me ensina muita coisa, mas Instagram, quem ensina para ela, sou eu. Então, assim, ela me ensina coisa demais. Então, assim, eu só conto isso para dizer que treinando, e não é uma facilidade minha, né? Você consegue chegar lá. E o Instagram resolveu homenagear 20 mulheres no Brasil e nos Estados Unidos, fez aqui com coquetel, com jantar, foto, tudo artista. Quem está lá no meio? Eu. Então, assim, eu só conto isso para dizer que se a gente consegue, o Magazine acredita que as pessoas mais velhas conseguem mexer com o digital. Nós não mandamos uma pessoa embora. E eu tenho filmes de testemunho maravilhosos sobre isso. Então, dentro dessa transformação digital, a gente não pode ficar longe também do que é digital. O digital serve... É um mundo, gente, totalmente diferente. Enquanto a gente tem o Faustão para poder dizer... Black Friday, gente, é sexta-feira preta. Ele ensina direitinho para o povo. Pode reparar para vocês verem. Porque muitas vezes o povo não sabe, concorda? Como é que nós colocamos uma campanha do Dia dos Pais para os clientes que só veem internet? Como é que a gente coloca? Eu vou mostrar o filme para vocês. Então, descobre uma mulher que vai ter o neném, que não contou para o marido. Misturar os dois mundos, físico e digital. Que não contou para o marido ainda. Aí pega essa mulher e fala, você quer participar de um filme nosso? Queremos. Você vai ligar para o seu marido, falar que você comprou um secador no Magazine Luiza de tal lugar, chegando lá, ele vai ver o batimento cardíaco da criança e você aparece. E aí, posso mostrar esse comercial Dia dos Pais? Então, enquanto tem um Faustão que explica o que é Black Friday, a gente tem um comercial desse nível. E todo mundo acaba entrando e só na internet. Então, deixa eu mostrar um comercial do Dia dos Pais para vocês verem que os dois mundos se convivem, mas a gente tem que saber falar com um e com o outro, mas eles convivem junto. Isso que o Magazine Luiza fez de muito bem feito, é acreditar que eles convivem com linguagem separada. Então, vamos ver. Semana passada, na verdade, que eu desconfiei, retrasada, né? Aí fiz o teste, mas eu ainda custei acreditar. Eu falei, eu não vou falar nada,
nós estávamos querendo muito. Vai ser o maior presente da vida dele, né? Eu queria contar pra ele de uma forma bem diferente. Aí eu tive a ideia que eu fiz uma compra pelo aplicativo e que ele precisava retirar na loja pra mim. Alô? Oi, amor. Oi, Vitor. Hoje de manhã, meu secador pifou. Eu fiz uma compra e precisa retirar amanhã às 10 no Magazine da Marginal. Você consegue pra mim? Tá, consigo. Ah, tá aqui, ó. Eu vou lá buscar. Ó, se você quiser, enquanto você espera, vou te deixar pra você testar esse fone novo que chegou. Já venho, tá bom? Obrigado. Imagina. Tá aqui. Não, secador? É mais ou menos, né? Ah, nada. Você vai ser papai. Já dá pra ouvir o coração assim? Uma sensação diferente, nunca senti isso na vida. Tá vindo alguma coisa por aí que você vai amar mais que tudo, né? E aí a gente tem os nossos pilares estratégicos para esse mundo de hoje. Depois eu vou mostrar alguns filmes que vocês não vão chorar, vocês vão rir de divertir. Então vamos ver, mas é muito legal. Vocês entenderam bem ou não? Enquanto vai o Faustão lá e explica até o que é Black Friday, com todo o respeito, a gente joga um filme desse e qualquer um pode assistir, mas a linguagem tem os seus públicos, mas o fim é o mesmo, é de lá. Então vamos ver os nossos pilares hoje, quais são, né? Nossos pilares estratégicos, que vocês vão ver que tem pessoas. No nosso crachá está escrito, faça aos outros o que eu gostaria de fazer a vocês. Eu acho que isso, gente, é a coisa que mais evolui em nós, é se 24 horas a gente pensar em fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse a você. Quando a gente vai mandar uma pessoa embora, eu faço para a nossa diretora de recursos humanos, mande do jeito que você queria que mandasse teu filho. Quando você vai contratar uma pessoa, se uma empresa fizer esse exercício de levar a sério isso, na nossa empresa, há muitos anos, se você marcar às 3 horas, às 3h05, você está entrando para dentro. Pode ser o presidente de uma empresa, como pode ser a pessoa mais simples que estiver lá. E a gente ter um respeito. Transparência é um princípio nosso. Mesmo que juridicamente a gente fosse ser prejudicada, lógico que nós não damos por escrito, mas as pessoas têm que dizer para a outra por que ela está sendo mandada embora. Porque eu não posso falar que eu sou transparente se as pessoas não conhecerem o que é ser transparente. E se me manda um telefonema dizendo, olha, eu fui mandado embora sem saber, o gerente tem que chamar a pessoa de volta e falar por quê. Porque a gente tem que aprender que ética não é 99, que transparência não é 99. Não quer dizer que a gente não erra, mas tem que pedir desculpa e fazer o certo. E é isso que a gente aprende. Então, isso a gente leva muito. A nossa regra de ouro é essa, está escrito no nosso crachá, está escrito em todo lugar. E a gente fala, como é que você gostaria que te tratasse? Aí, se o SAC dá uma resposta esses dias, falaram, você monta teu móvel para poder devolver. Eu chamei para o diretor do SAC e falei, espera aí, chegou um móvel na tua casa, você gostaria que sua mulher montasse para devolver? Então, quando a gente tem esse princípio, ele dá base de tudo para que você continue com o mesmo princípio. Então, pessoas, a gente está... E a gente tem algumas coisas muito importantes. Quando a gente descobriu duas coisas, atendimento e inovação é indispensável hoje. É duas palavras que você tem que estar muito sério. Essas duas coisas você não tem se você não tiver pessoas alinhadas no coração, na cabeça e no bolso. Não adianta. Eu tenho um exemplo de como a gente alinha a pessoa na cabeça. Aliás, a gente está no Marketplace e vamos fazer uma reunião com... Marketplace é quando as pessoas têm empresas e colocam para vender no nosso site. Né? Vocês sabem disso, mas tem alguns que não sabem. Então, hoje a gente tem Marketplace, nós vamos fazer o primeiro encontro de 150 pequenos e médios empreendedores que estão... E nós vamos fazer essa pergunta.
Então, eu adoro essa pergunta. Na cabeça é quando você leva as pessoas a participar da sua empresa. Eles têm que ter uma postura de dono. Eles só têm uma postura de dono porque eles ajudam a participar. Então, a gente coloca muito isso aqui, as 3 coisas, ou 5, né, quando é grande, que a empresa faz, que a empresa faz, ou a loja faz, ou o JCI faz e deve continuar fazendo, as 5 coisas que ela não faz e deveria fazer, as 5 coisas que a empresa faz e não deveria fazer. Dentro disso, se você fizer um resumo disso, você tem o planejamento estratégico do próximo ano, concordam comigo ou não? Porque você fica sabendo o que a empresa não faz e deveria fazer, o que ela faz e deveria continuar fazendo. Agora, para isso, para que o grupo fale, a gente tem que ser aberta a escutar e mudar o que as pessoas estão falando, porque senão eles não vão falar mais no próximo ano. Agora, se eles percebem, e aí você tem eles na cabeça, no coração, é levar os princípios a sério. Não quer dizer que a gente não vai falhar, é pedir desculpa. As coisas que você mais vão escutar quando o nosso gerente erra, quando a gente erra, é desculpa, eu errei, não vou fazer isso mais. É não ficar justificando, não ficar justificando. Aliás, quando eu ligo numa loja, o gerente fala assim, eu só ligo para o atendimento. Luiz Helena, mas eu não tive intenção. Eu falo, meu filho, se você tivesse intenção, você não estava aí. Porque o problema é que comunicação é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida. E comunicar não é o que a gente sente, é o que o outro entende. À medida que o outro não entendeu bem, você tem que ter a humildade de dizer, não me expressei bem, espera aí que eu vou explicar para você. E não falar, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer. Eu peço desculpa para qualquer um, espera aí, eu não fui feliz na forma como eu quis dizer, espera aí que eu vou tentar me explicar direito. Então, assim, isso é no coração. E no bolso, minha gente, a empresa deu a maior premiação possível em 2016. Pois eu vou mostrar um filminho do Foca na Venda. 2015, a gente percebeu que a crise ia ser muito grande. A primeira coisa que a gente fez foi foco. Todos nós do escritório central, todos, minhas assistentes, diretor, tinha um código de venda, tinha que vender. Nós pusemos uma foquinha, Foca na Venda. Começamos primeiro a dar o exemplo nosso. Depois a gente fez uma pesquisa com uma empresa, uma consultoria forte, Foca na Venda. A gente fez uma pesquisa e vimos assim, por que Sertãozinho, por exemplo, nós estávamos vendendo 10% de telefone, eu estou dando em 5 segmentos. E, de repente, uma cidade com o mesmo porte, com a mesma coisa, estava vendendo 8. Então, a gente parou os gerentes no fim de começo de 2016 e dissemos assim, nós vamos ter que tirar a fatia do bolo de alguém, porque se uma cidade está tendo, por que vocês não estão? Só que nós soltamos a maior premiação da história. A maior, porque a partir de 105% na companhia, nós não temos dó de dividir o que a gente ganha, entendeu o que eu estou falando? Nós não temos dó de premiar, eles têm que ter atitude que eu me fosse dono. Agora, no Sauípe, a Tieco viu lá, nós tínhamos prêmio de tudo quanto é jeito, e a gente faz uma festa para entregar. Nós somos marqueteiros. Agora nós estamos levando 60 pessoas para a NRF, tudo prêmio. Lá ninguém vai nada de graça. Vocês estão entendendo como que é? Tem as competições bem claras, bem listas, bem certinha, e não pode também ter falta de ética. Nós estamos levando para a NRF 60 gente. Então, no bolso é quando eles sentem que a empresa ganha, mas que também divide o que ganha, que é acima de 105. Eu acho que para fazer 100 eu não preciso de prêmio. Mas 105, nossa, eu dou... Agora eu passei nas lojas de Maceió, eu falo, quem tiver primeiro lugar, pizza para a família. Eu dou até do meu bolso, não tem problema nenhum. Quem vier primeiro... Assim, eu adoro dar premiação. Eu adoro dar prêmio para fazer um desafio, para motivar as pessoas a fazer. Então, assim, a gente faz um mundo de coisas. Então, isso. Mas a gente também tem muitos programas sociais que eu não considero social. Eu considero uma obrigação. No Magazine Luiza, eu fui mãe, gente. 59% falou das mulheres brasileiras são arrimos de família. 60% da população brasileira ganha menos de a família de 2 mil. Eu vim do sertão agora, que é a 5ª vez que eu vou, 200 metros não tem água. E as pessoas catam toco para ganhar 10, 5 reais por semana quando tem serviço. Eles não tiveram culpa de nascer lá. Não tiveram. Lá não dá nada. Nós estamos pondo água, trabalhando nas rendeiras. Enquanto isso, também o movimento, eu quero água para todos. Isso está na Constituição. Ver uma mulher de 80 anos falar, eu ia dormir mais cedo,
quando você põe os ternos, para não ter sede. Essa é a realidade. É a 8ª vez que eu vou num lugar, a 5ª no outro, e que a gente tem feito trabalho. Essa é a realidade. E quando eu comecei a ser mãe, é muito difícil para uma mulher que sai às 5 horas da manhã de uma casa aqui em São Paulo e volta às 11 e ainda tem que fazer o serviço de casa. Agora mesmo falaram isso. Tá certo ou não? O que o Magazine Luiza fez? Toda mulher que tem filho até 11 anos de idade, ela tem um cheque-mãe. Independente do cargo dela, qualquer cargo, ela ganha um cheque para ela pagar a babá, uma pessoa, a mãe, a vizinha, uma escola. Ela pode ser a faxineira como a diretora. Muda só a cidade que ela mora, conforme a cidade. Isso faz mais de 15 anos que a gente tem. Todo funcionário nosso que tem algum filho, graças a Deus a família não tem, mas vocês sabem que muitas vezes a mãe tem que parar de trabalhar. Para o resto da vida, o nosso funcionário tem um cheque de educação especial, para o resto da vida. Eu sou muito preocupada com a educação, muito preocupada. E eu acho que não adianta eu ser preocupada e não fazer nada. Há mais de 15 anos, lá ninguém dá nada para ninguém, tem que ter resultado positivo, porque todos ganham conforme a produtividade. Mas à medida que ganha, eles têm uma bolsa de estudo de qualquer matéria de 30% a 70% e não é processo de retenção. Porque se for, eu não estou fazendo para ajudar a educação, eu estou fazendo para a pessoa devolver para nós. Eu não tenho estatística. Há mais de 12 anos nós temos isso e a gente já formou muita gente. Porque não é fácil uma pessoa de classe bem simples, que veio lá do sertão, arrumar faculdade e poder pagar uma faculdade no Brasil. Vocês concordam comigo ou não? Não é fácil, não é fácil. Só que, enquanto isso, não se preocupe. Nosso grupo de mulher está estudando uma escola para todos. Enquanto a gente pega uma escola de periferia, nós temos que obrigar a ter uma escola onde pode estudar o filho da babá dos meus netos e os meus netos, concordam? Enquanto eu dou uma bolsa, não se preocupe que, como brasileira, eu não estou satisfeita. Nós temos um plano de saúde para sogro, sogra, pai e mãe. Quem paga é o funcionário, mas ele paga sem idade. Então, assim, se o pai tiver 80 anos ou 60, e vai com uma carteira do Magazine Luiza. E todo ano é um problema, porque eles cobram mais da gente as outras. Mas se eu não der para esse pessoal mais velho, como é que nós vamos fazer? A gente não tem um hospital Santa Cruz maravilhoso para todo brasileiro, como tem no Japão, que eu sou fã desse hospital. Enquanto isso, o senhor vai me ajudar a montar coisa boa. Eu vou te pôr no nosso grupo de saúde para você ajudar. Nós temos o maior plano de saúde do mundo. É ótimo o SUS, só que falta gestão, não é dinheiro. 5 ministros da saúde em 4 anos, vai para frente ou não? E não vamos culpar eles. Quem que é culpado? Nós, não digo vocês que são japoneses, mas nós brasileiros que não assumimos o Brasil. Mas quem mora no Brasil também é, quem vota aqui também é. Então, a gente tem um plano de saúde para pais, sogros e sogras. Então, e nós temos muito treinamento. A empresa tem uma TV Luiza ao vivo toda quinta-feira, às 8 horas da manhã. Nós falamos com todo mundo, de vez em quando eu vou. Há 2 meses atrás, 15 dias atrás eu fui, quando tem um problema no país. Mas é feito por nós mesmos. Nós temos um rádio Luiza, nós temos um portal de saber, nós temos uma área que se chama Portal de Saber para todos os funcionários. Então, é uma área que a gente investe muito. Outro pilar nosso, vão passando esse. Nossa senhora, vocês me falam do horário, tia, você falou que ia me falar do horário. Eu tenho que ser certinho aqui. Então, assim, outro pilar é multicanalidade, que eu já falei um pouquinho, é financeiro, e eu quero falar para os jovens empresários aqui, que estão começando. Falta de lucro não quebra tão fácil uma empresa, mas fluxo de caixa quebra em 15 dias. E as pessoas custam falar isso. Não pode usar a mesma gavetinha, não pode brincar com fluxo de caixa. Era uma coisa que eu tinha quando eu era CEO e apertada demais. Era o meu fluxo de caixa todos os dias na minha mesa. Fluxo de caixa quebra uma empresa em 15 dias. O Sebrae tem um curso maravilhoso que o JCI podia colocar, que é fluxo de caixa em 7 dias. Fluxo de caixa para quem está começando. Eu vi um menino agora da Secretaria do Desenvolvimento do Estado que está aí. Então, assim, a gente precisa alertar que fluxo de caixa é que quebra uma empresa muito séria, e a pessoa pega dinheiro da empresa, coloca na sua coisa, coloca dinheiro sem colocar, isso é muito perigoso. Então, financeiro, a gente é muito preocupado. E cliente, eu já falei para vocês um pouquinho. Mas agora deixa eu contar uma história do digital para vocês. Eu falei que eu sou boa no Instagram, né? Sou mesmo, depois vocês entram, Luiz Helena Trajano. A tia também é boa, agora ela está ótima, né, tia? Mas aí deixa eu te falar para vocês.
Eu fiquei 4 anos ajudando a Olimpíadas. Só Rio 2016 não tem nada a ver com o governo. Era para ajudar as Olimpíadas voluntariamente. Eu ia para o Rio, estou lá até agora ainda, porque eu não vou sair no momento assim. E para ajudar, porque quando precisa de uma mulher, eles me convidam para ir, e eu fui para lá, e foi uma beleza eu poder ajudar umas Olimpíadas. Agora eu estou atrás, conselheiro do Japão, para dar umas opiniões do que eles não podem fazer. Porque 4 anos de vivência, aquele Comitê Olímpico Internacional coloca coisa que não pode fazer. E a gente depois é que fica com as dívidas, porque eles ganham dinheiro e vão embora do país. Então, a senhora fala para eles lá que eu tenho muita ideia para dar para eles. Eles não obedecer muito lá, não. Então, mas foi uma experiência rica. E a única coisa que eu pedi, a gente não ganhava nada, mas eu ia todo mês lá, ajudei demais, foi a tocha passar na minha cidade, porque ia passar em Ribeirão Preto, né, gente? Franca é a única cidade que tem 4 ex-atletas olímpicos. Lá é a terra do basquete, vocês já sabem ou não? É um espetáculo, lá todo mundo queria do basquete. Eu falei, gente, isso 1 ano antes, como é que vocês vão passar em Ribeirão? Que muito bom, adoro o Ribeirão, mas tem que posar na minha cidade. Ah, é mesmo, Luísa. E posou dia 16 para 17 de julho, em Franca, e a gente preparou uma festa. Ninguém ficou achando que não ia dar certo. Lá na minha cidade nós juntamos uma festa. Eu levei meus amigos do Rio, de São Paulo, minha filha, como é chefe de cozinha, pela gastronomia, ela foi escolhida, ela falou, deixa eu correr na minha cidade, Franca, deixa. E não é que quando eu levei um monte de gente para Franca, festa na minha casa, um espetáculo. Eu caí com a tocha, né? Vocês sabem disso? Vocês não sabem o que é ser meme. Eu já fui meme 2 vezes, uma com o George Margnight e outra. Meme é assim. Quando eu caí num dia... Bom, então eu vou contar para vocês, aí vocês vão descobrir o que é meme. Eu acabei de cair, eu levantei, gente, eu nem percebi, mas tinha a Rede Globo filmando, não sei quem mais filmando. Eu nem vi essas filmagens. Levantei e continuei normal, minha casa cheia de gente. 5 minutos depois eu chego na minha casa, meu filho fala, mamãe, e aí, como está maravilhoso, nem lembrava do Tom, como é que está lindo, você caiu, você vai ver o que a internet vai fazer com você. Eles vão acabar com você. Bom, cheguei lá no outro lugar final, 20 minutos depois, eu tenho uma filha que mora em Portugal, ela casou com um português. Mãe, como é que você cai e não me avisa? Menina, faz 20 minutos que eu caí, nem estou lembrando. Eu fui dar uma palestra em Fortaleza, na quarta-feira, o rapaz que me tira do avião, o hangar, lá, simplesinho, Dona Luísa, cuidado. Eu chego lá, fala, Dona Luísa, eu chego no restaurante, era o Brasil inteiro. Eu estava lá em Fortaleza, meu filho ligou e falou, não, aí, no outro dia cedo, a minha assistente ligou, porque eu tive festa o dia inteiro, nem postei nada no Instagram, até 2 horas da manhã, fiz na nossa fazenda jantar temático e tal. Luiz Helena, você escreve alguma coisa que o povo está achando que você morreu, os funcionários estão tudo achando que você morreu. Aí eu escrevi, né? Eu faço tudo, vocês percebem, a pessoa percebe quando é a gente mesmo, né? Receber a tocha na minha cidade, ter a minha acesa pela minha filha, querida Ana Luísa Trajano, foi uma emoção tão grande que eu até caí. Mas como sempre faço com todos os meus tombos, levantei rápido e continuei a cumprir a minha missão. Tá, ótimo, obrigado. Bem, louvo a força de Deus o dia de ontem, a cidade que tanta alegria já deu, tal, agradeci todo mundo, tal, e bombou positivo na internet. O povo só falava bem de mim. Aí, porque eles fazem todo um mapeamento lá, mas eu nem ligo falar mal, porque eu também acho que não pode ser mito. E aí eu sei que eles foram avaliar 11 milhões de visibilidades, não sei lá, 11 milhões de menções, 5 milhões de não sei do quê. E o povo falava assim, que bom que a Dona Luísa está boa, agora quem tem que cair são os preços, né? E aí eles fizeram uma campanha, 1 ano atrás, né? Aí meu filho ligou e falou, eu estava em Fortaleza, mamãe, eles estão querendo fazer uma campanha com você vê se está tudo certo mesmo. E aí eles começaram a passar, lógico, para vender, né, gente? Eu não ia ficar exposta, era verdade, eu não ligo para falar. Aí eles falaram, a Dona Luísa está boa, agora quem caíram foram os preços, 70% de desconto. E o site estava com a venda baixa naquele mês, foi um sucesso a venda, né? E aí, uma beleza. Bom, o que é a internet, né? 1 ano depois, o site fez 17 anos. E a gente tem um negócio muito legal. Olha o que é a força da internet hoje. Nós criamos há 2 anos, a gente continua investindo nas emissoras de televisão, em rádio, que a gente gosta muito, em jornal, mas a gente criou o Mega Local.
Isso eu gosto muito de contar, porque abre a cabeça de vocês. Abriu a minha, eu acho espetacular. O que é isso? A gente transformou os nossos equipes de campo em marqueteiro do Magazine Luiza. Então, eles têm as redes sociais deles, Facebook. Hoje, todo mundo não tem o seu ou não? Eu não sei se vocês sabem que vocês dão um dinheirinho para os funcionários, o Facebook aumenta a visibilidade deles. Concordam com o que eu estou falando? Eles aumentam. Então, hoje, nós, há dois anos atrás, a gente criou marca local. E a gente incentiva, traz para a TV e tal. E eles fazem seus filmes. Gente, tem uns muito cafona, mas tem uns muito legal. Mas não importa, é o nosso gerente que faz, você tem que pensar global e agir local. Quem faz a nossa homepage na sua cidade é o gerente, se apresentando, e depois a equipe faz os filmes e bota nas suas redes sociais. Eu vou mostrar um popurrí de filme aí para vocês. E é um espetáculo. Vocês entenderam direitinho ou não? Quem faz os comercial é as cidades que faz e joga nas redes sociais dos funcionários, e a gente dá um dinheirinho para aumentar. Então, eu vou mostrar um pouquinho de cada um, mas tem filmes muito legais. Vocês riem sem parar, mas vamos ver alguns aqui. Eu vou falar francamente. Ah, cliente. Vai ter televisão, são, com preço lá no chão. Chão, vai ter um descontão. Tão, e o preço lá no chão. Chão, vai ter televisão. São, com preço lá. Tá muito barato, Luiza tá batendo. Preço tá lá embaixo, concorrência tá perdendo. Vem pra Luiza, vem comprar. Tem filme assim, toda semana eles gravam e a gente traz para a TV Luiza. É um popurrí de cada um, mas tem filme de tudo quanto é gente. É uma criatividade desse povo. E aí o site foi fazer 17 anos. E aí o que eles chegaram para mim e falaram: Luiz Helena, a gente vai fazer 17 anos e a gente resolveu fazer um filme de todos os memes deste ano. Quer dizer, os memes que tiveram, né? E você foi o meme dos principais, né? E é isso um ano depois da tocha. Aí eles trataram o Felipe Neto. Esse Felipe Neto, gente, o meu neto de 9 a 18 anos, de 9 anos, 10 anos, é alucinado. Esses dias eu cheguei, estou acabando, esses dias eu cheguei no aniversário para buscar ele, os meninos falavam assim: a avó do Pedro, do Felipe Neto, a avó do Pedro. Nossa, eu fiquei famosa. Porque ele tem um YouTube que tem ele foi eleito o segundo do mundo. Aí o Felipe Neto, no programa, ia assistir esses filmes, até mais, ele não podia rir, mas ele assistia esses filmes inteiros que a equipe falou e começava a rir. E falava: só que agora eu quero ver a Luiza, mas não é a bonequinha, não. A Luiza fazendo o seu comercial desse jeito. E aí eu fui dançar com a tocha. Então, vamos ver aí. Então, aí nos memes. Então, vocês vão ver o filme de 17 anos do .com. Esses que vocês estão vendo é todos os memes que teve. E o resto é tudo a equipe nossa do escritório que fez. Vamos lá. Eu topo o desafio. Vou desafiar você. Você vai ver como faz pra comprar. Você vai ver como é fácil escolher. O que eu vou te mostrar vai te surpreender com essa facilidade. Esse app é grátis de verdade. Então pode se preparar. Você pediu e a Luiza veio desafiar. Para tudo, presta atenção. Se ela veio com a tocha, então aniversário Magalu tá sensação. Você acha de tudo, aproveita, é top. TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis e compra com um toque e não demora.
Baixa agora o web. Você acha de tudo, aproveita, é top. TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis e compra com um toque e não enrola. Baixa agora o web. Você acha de tudo, aproveita, é top. TV, notebook, sofá, cooktop, navega grátis e compra com um toque. Pessoal, é aniversário do Magalu.com. Aproveita, baixa o aplicativo, tem ofertas exclusivas. Corre, corre! Mas cuidado, hein, para não cair. Vamos para as cartas agora? Querem que eu leia ou não? Então vamos lá. Bom, e meu filho foi sempre assim, ele entrou muito cedo na GV, muito determinado, muito estudioso. E quando ele teve o primeiro emprego, primeiro filho, mãe, a gente, tudo é igual, né? A gente fica numa alegria, numa preocupação, fez bem o teste, foi bem. É que eu falo para o nosso pessoal lá, imagina os primeiros filhos de vocês, muitas vezes é o primeiro filho de alguém que está sentado aqui. Aí eu escrevi essa carta para ele em 96, 18 de março. Meu filho querido, é muito bom para nós pais quando sentimos e presenciamos a evolução e os ciclos dos filhos, principalmente quando esses ciclos são conquistados com determinação, esforço e, acima de tudo, com muito amor. Hoje você está iniciando mais uma etapa de sua vida e gostaria de deixar registrada a minha satisfação. E como mãe não poderia faltar algumas orientações. Acredite sempre em você mesmo, na sua fé e que tem um absoluto. Procure não mitificar coisas nem pessoas. Eu não acredito que ninguém é perfeito e nenhuma empresa é perfeita. Tenha sempre uma atitude de troca, dar e receber. Não abra mão por nada da sua ética, moral e crença na evolução do homem. Saiba que tem uma missão, descubra e lute por ela. Tenha tempo para tudo, por isso se organize e crie ritmo e rotina. Tenha paixão pelo que faz, pois assim fará melhor e mais fácil. Seja sempre você mesmo, nunca omita a verdade. A transparência é importantíssima nesse momento. E peça sempre sabedoria, autoridade, justiça, que eu peço todos os dias para mim. Eu acho que para você continuar líder e vencer a vida, você tem que ter muitas essas coisas. Bom, eu estava muito orgulhosa dele. Vamos ver 20 anos depois, quando eu entreguei a cartinha, agora que ele assumiu, depois de muitos confrontos, ele achou que eu ia dar muito conselho de novo para ele. Ele tinha certeza, mas eu sou sempre surpreendente, viu, gente? Então, assim, aí eu escolhi assim, 15 de novembro de 2015. Meu filho querido, há quase 20 anos atrás, nesse mesmo tipo de papel, escrevi você uma carta onde te dava alguns conselhos, pois ia assumir seu primeiro desafio profissional. Hoje, você está prestes a ter um dos maiores cargos da empresa e do mercado. Não quero te passar nenhuma recomendação, mas te falar da certeza que tenho da sua capacidade de fazer, ser e de liderar. A certeza que tenho que o Magazine Luiza não teria nenhum profissional tão sério e preparado como você. A certeza que tenho que daremos um salto muito grande na sua administração. A certeza que tenho que o Magazine Luiza não teria nenhum profissional... A certeza que daremos um salto. A certeza que tenho que o seu lado humano e justo jamais falhará. A certeza que tenho... A certeza que você sempre será você mesmo. Não abrirá a mão da verdade, da transparência e do confronto construtivo. Por tudo isso, eu só tenho que agradecer às forças do absoluto por ter um filho que saiu muito melhor que qualquer sonho e projeção que poderíamos ter tido. De poder ver o Magazine Luiza, que tanto amo, na mão de um dos jovens mais preparados do mercado. Peça a Deus que lhe dê muita saúde e muita fé, porque não é fácil, não, tem que ter fé, né, gente? Saiba que estarei sempre ao seu lado, com amor e gratidão. Então, vocês percebem que são duas cartas bem diferentes, mas que é o mesmo cunho. Que nunca falei para ganhar dinheiro, nunca falei para ser o melhor, mas falei para que ele tenha muito cuidado com as coisas e fico ali de cima. E é isso, meus jovens, que eu desejo a vocês, que vocês sejam cada vez mais preparados e peçam muito para ter muita sabedoria, muito equilíbrio e que tenham um compromisso. Quando eu fui homenageada, eu sempre tive muito compromisso com o meu país, sempre tive muito compromisso com os mais pobres, sempre tive muito compromisso de passar o que eu sei, mas de aprender muito também. E quando eu fui homenageada aqui por onde cidadã paulista, e na última hora falou: fala alguma coisa para sua mãe, meu filho, diferente de mim, ele se prepara igual a tia, estuda, prepara, tudo direitinho. Pegou ele de surpresa, ele falou: vou falar. Ele falou: olha, eu podia elogiar minha mãe por ela ser uma
mãe, uma filha que ela foi, uma profissional, mas o que eu mais orgulho dela é a cidadã, é a paixão que ela tem pelo Brasil. Então, tenha paixão pelo seu país, tenha paixão por construir. E hoje, mais do que nunca, um jovem precisa ter um propósito. Você viu que eu falei, tem uma missão, descubra e luta por ela. Eu quero terminar essa primeira parte, vamos fazer pergunta, dizendo a minha emoção. A minha tia começou a empresa para gerar emprego para a família. Com uma dificuldade, gente, que ela trabalhava tanto que ela chegava a desmaiar. Imagina que agora ela foi nesse evento, eles vão mostrar ele aí para vocês no evento, agora no CEUIP, eu tive a alegria dela estar na cadeira de roda dos dois, a alegria dela estar viva, muito esperta ainda, e 60 anos depois, ela vê 1.500 pessoas que são responsáveis por 21 mil empregos diretos. Para mim, não tem alegria maior, porque ela poderia ter mais dinheiro, ter vendido a empresa, como a maioria fizeram, foram obrigados a vender, ou estão até mais ricos, mas porque não teve sucessão. Vocês imaginam, eu fico emocionada até agora, dela ser viva, 60 anos depois, ela vê 1.500 pessoas, eles vão mostrar ao público aí, responsável por... Tem dinheiro que pague isso? Então, quando a gente tem uma missão, uma pessoa que começou a gerar emprego para a família, vê olha aí para vocês verem, que são responsáveis, diretos, porque indireto nós temos 40 mil pessoas que trabalham direto. Eu vou agora passar para a segunda parte, muito obrigado, vocês comprem no Magazine Luiza, mas eu vou ficar aqui que eles vão me fazer umas perguntas, tá bom? Obrigada, gente. Tá, então, primeiro, agradecer a Luísa aqui. Foi tão rápido, né? Uma hora de palestra, mas passou super rápido. Eu roubei uns 5 minutinhos de vocês, né? E, assim, tanto conteúdo, né? Tantas ideias, aí, tantas inspirações. Tá? E agora vamos aproveitar, então, esse tempinho aqui para fazer essas perguntas. Então, Marcelo, por favor. Bom, primeira pergunta... JCI Brasil-Japão foi fundada na Câmara de Comércio e Indústria Japonesa, que inclusive apoiou este evento hoje. E como temos muitos executivos de empresas japonesas, quais os principais aspectos que a senhora adota com relação às empresas japonesas, tendo elas como referência para os seus negócios? Quais seriam esses aspectos? Eu quero até falar para o secretário Fijoto, né? Fijoto Hirata. E, assim, é muito importante. Gente, a minha tia, que vocês viram aí, que fundou a empresa, ela sempre teve paixão pela cultura japonesa. É impressionante. Mas desde pequeno que eu escuto e que a gente traz. E agora, 5S nós aplicamos sempre. E agora nós estamos com um japonês, que fala japonês mesmo, que veio do Japão, faz 2 anos conosco, com um tradutor do lado. E eu tive a semana passada, vocês viram no filme esse centro de distribuição nosso, que tem as empilhadeiras, vocês viram ou não? É muito grande aqui. E eles fizeram um trabalho de Kaizen impressionante. Eu fico assim impressionada porque eles trabalham de baixo para cima e o resultado muito simples no mapa. Então a gente aproveita muito a cultura japonesa. A gente não é tão educado como o japonês, mas a gente aproveita muito. É um padrão da gente. Não é nosso, né, gente? É do mundo inteiro. Então eu não estou fazendo nenhuma vantagem. Mas a gente tem muito cuidado com a raça, porque foi desde pequeno isso. Ok. Bom, chegou uma pergunta aqui, bem interessante, por sinal. Tá bom, assim, vendo aqui o que a senhora falou, né, do Magazine Luiza, do dia a dia, né, a gente vê que tem um pouco do cunho assim, de uma empresa familiar, né, apesar de estar sendo negociada em bolsa, né, tem todas aquelas exigências, né, e aí tem uma questão aqui, né, toda empresa, né, no fundo, ela quer crescer para ser, de repente, adquirida por uma outra, né, fazer lucro. Tá? E no caso aqui do Magazine Luiza, né, a senhora assumiu aqui a liderança e depois veio o seu filho, né, assumindo... Meu filho não veio depois de mim, veio um profissional, 7 anos, certo? Meu filho foi consequência, porque ele foi escolhido, mas ele não foi... Nenhum filho meu nasceu para estar lá, e eu passei para o Marcelo Silva, que ficou 7 anos, era um profissional. A gente teve fundo com 12%, 15%, nem podia ser uma empresa que carta marcada. Então, assim, eu não passei para ele. Agora, pode continuar a pergunta.
E aí a pergunta é como é que foi esse processo, né? Teve um executivo de mercado, mas aí logo depois teve o seu filho assumindo. Como é que foi essa preparação, então, né? Sucessão. Assim, antigamente, mesmo os analistas de mercado falavam em empresa familiar, eles arrepiavam. Por quê? Porque a empresa familiar era cabide de emprego, os meninos, muitas vezes, algumas, passavam a ser diretor. No Magazine Luiza, eu fui eleita porque eu tinha um perfil em 1990. Eu já trabalhava há muito tempo, eu era de direito e fui de fato. Depois, eu nunca criei, gente, eu tenho 3 filhos, meu é chefe de cozinha, uma trabalha em Portugal e a outra é aqui. Eu nunca criei meus filhos para ir para o Magazine, até porque esse dia um jornal me ligou e falou, ô Luísa, uma jornalista, como é que você cria seus filhos? Uma está lançando livro, outra eu falei, ó, bem, se você fosse mãe, você já sabia que a gente não tem muito receita, não, né? Então, Deus que ajude. Na realidade, eu nunca falei para o meu filho, você vai trabalhar na empresa. O que aconteceu? Ele foi fazer GV, sempre gostava, trabalhou 10 anos no mercado aqui. Um belo dia ele falou, eu quero ir montar o .com aí, foi. Depois a gente teve um sócio, que é a Capital, que é o maior fundo do mundo, e ele queria pôr o Frederico antes da gente pôr o Marcelo Silva. Ele não quis e eu não quis. Eu acho que não estava preparado. Depois o Marcelo entrou sem carta marcada, pode perguntar. E como ele se destacou no mercado, o conselho elegeu. O conselho. Agora, nós somos uma empresa familiar. O que eu digo? De controle familiar. E agora a Bolsa está vendo que as empresas que têm controle familiar estão durando 100 anos. Agora, nós não podemos misturar controle familiar com gestão familiar. Você pode ter uma empresa familiar com uma governança séria, e é o que a gente sempre procurou fazer. Lá não tem nenhum filho de ninguém, não trabalha agregado, nós temos acordo de acionista muito sério desde 85. Então, assim, somos uma empresa de controle familiar e queremos ser. A gente acredita que ela funciona. E também é o que eu disse para vocês, vai adiantar muito a gente ter mais 200 ou 300 milhões? Não resolve. E adiantar para minha tia com 90 anos que não dá nem para viajar mais? A empresa é a nossa alegria, gente, é filho da gente. Agora a gente quer trazer. Vendemos mais 10% agora, mas a gente quer ter o controle. Tomara que a gente continue, mas hoje é a minha geração e a outra geração que quer ter o controle. Mas nós somos super profissional, super de governança, todo mundo cumpre horário, todo mundo respeita os líderes. Meu filho respeitou o Marcelo a vida toda. O Marcelo fala para todo mundo, eu não tive um problema dentro do Magazine Luiza. Ele continua vice-presidente nosso, foi 7 anos um executivo do mercado. Como hoje a gente tem quase todos os executivos do mercado. Então, assim, não vamos ter vergonha de ter empresa familiar. O que a gente não pode ter é uma empresa familiar sem governança. Isso destrói. E também os acionistas, os fundos hoje estão dando muito valor para a empresa familiar séria. Bom, próxima pergunta é, teve uma notícia recente que abalou o mercado, né? Principalmente de e-commerce, né? E marketplace, que é a entrada da Amazon, né? No mercado. E como o Magazine Luiza pretende competir com um grande concorrente como a Amazon, né? Olha, eu sabia que essa pergunta toda hora nasce. Ia surgir, né? Não é assim. Eu tenho um respeito à concorrente. A gente já comprou 13 redes no Brasil, 13. Compramos 100% do capital. Rede de 3 lojas, como rede de 150 lojas, o baú. A primeira coisa que a gente faz para a nossa equipe é o respeito a aprender com quem está lá. Então, assim, nunca pode falar, essa empresa fez isso. Vocês aprendem o que é bom, o que é ruim. Nunca deixei falar mal de um concorrente lá dentro da minha sala. Nunca. Eu só quero saber o que o concorrente faz de bom. O que ele faz de ruim é problema dele. Porque se eu for olhar tudo que ele faz de ruim, eu não aprendo o que ele faz de bom. Agora, imagina um Amazon. Lógico que a gente tem um respeito muito grande. Lógico que nós estamos hoje na frente de qualquer um. Eles estão comprando loja física. Nós temos loja física. Agora, o Brasil não é uma coisa fácil de logística, vocês concordam ou não? O grande forte da Amazon é logística. Eu fui viajar agora para o interior do Nordeste, nós temos loja assim, onde leva 1 hora para andar 30 quilômetros, nós já estamos lá. Então, assim, nós temos, e entregamos pela internet através de lá. Então, a gente vai ter nossas competitividades, eles vão ter a deles. Mas eu tenho a impressão que nós estamos, é aquilo que vocês viram no filme, nós estamos muito bem preparados para assumir, porque cada dia a gente tem mais loja física. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, aonde tem loja física, a gente vende muito mais na internet.
É estatística. É estatística. Por isso que a gente está abrindo 100 lojas a mais em qualquer interior desse Brasil. Porque o cliente, tanto é que a Amazon comprou uma rede de supermercado agora e está abrindo lojas físicas também. Ela também concluiu, e o Brasil é uma coisa diferente. Então, assim, eles vão dar muito certo, eles são muito grandes, mas também eu sobrevivi. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era pequena, Arapuã era muito grande, ela entrou em Franca. Como é que você vai fazer com a Arapuã chegando aqui? Ela tinha, acho que 300 e 500 lojas, nós tínhamos 2. Sobrevivemos. Quem faz certo as coisas vai sobreviver. Então, assim, a gente tem respeito, não a só eles, como qualquer concorrente. Mas eu não tenho. E vocês choram de rir. A minha tia tem 91 anos. Esse dia ela leu no jornal isso e ficou sabendo, o povo, como é que vai ser o Magazine. Ela ligou para o meu filho, ela não conecta muito ainda as coisas. Ó, meu filho, está chegando uma Amazon aí, você não tenha medo, não. Nós estamos no mercado. Ele não falou que tinha, ela leu. Nós estamos no mercado há muito tempo, você vende, faz propaganda e pronto, nós estamos muito conhecidos. Ela resolveu, até gravaram a ligação, 91 anos, então eu vou responder o que ela quis. Não assim, ela nem sabe. Vamos vender, fazer propaganda, vocês ajudam, viu, gente? Então, está tudo certo. Bom, agora falar um pouco de gestão de pessoas. A senhora mostrou aqui, né, existe uma série de benefícios, recompensas, bônus para os funcionários, né, pela produtividade, por resultados. Agora, se olhando o outro lado, né, quando o funcionário ele comete algum erro, não vai bem, não atinge bons resultados, como é que a empresa ela lida com essa pessoa? Né, Ótima pergunta. Primeiro, resultado é importante na companhia. Nós não somos paternalista nem maternalista. Tem que aprender e tem que dar resultado. Também ele não ganha. Até faxineiro é amarrado a resultado. Ele ganha muito bem se ele fizer todos os objetivos. A venda é uma comissão sobre a venda, sobre o lucro e um preço sobre a venda. Não é só sobre a venda. Ele não põe o dinheiro no bolso se a empresa não tem lucro. Ele tem lucro se a empresa tiver lucro. Ele ganha mensal se a empresa tiver lucro. A gente criou esse sistema muito amarrado. Segundo, nós temos 5 inegociáveis, que é o nosso código de ética. É 5, só 5. Chama inegociáveis. Vai embora por justa causa se não cumprir os 5 inegociáveis. Que é qualquer lesão ao patrimônio da empresa é o patrimônio da cliente. Está aí, vai embora, não fica. E todos sabem disso, está aí os 5. Qualquer prática de corrupção, qualquer discriminação de qualquer natureza, pois abre. Qualquer assédio sexual, então, é na hora. E hoje Harvard está impressionada com os assédios sexuais. Diz que chega em empresa, quando fica um homem e uma mulher, eu não sabia disso. Põe outra pessoa junto para não ter assédio. Isso quem falou foi o professor de Harvard, viu? Hoje não foi eu que estou falando isso, não. Então, e conflitos de interesse. Vai embora por justa causa. Nós não brincamos com isso. E assina todo mundo que entra na empresa. Tem 20, esse dia nós mandamos um de 14 anos embora, assédio sexual. Como a gente mandou um de 20, porque embutiu uma garantia para o cliente que não podia fazer. Não pode tapear o cliente, mesmo que dá muito lucro para a companhia. Então, a gente é muito rígido. Porque assina, sabe que não pode, para que faz? Ética não é... A gente não pode apontar. Ética é o bem comum. Se nós não estamos fazendo o bem comum, a gente tem que estar atento. Então, a gente não brinca com isso e não brinca com falta de produtividade. Muito treinamento, muito investimento, muita crença, mas não tem. Quando o gerente não começa a dar resultado, ele recebe um coach, ele recebe e ele tem um prazo para dar. Se não der, ele volta para a posição que ele estava ou ele sai da empresa. Não tem muito. Aliás, a minha tia nunca teve crise. Se ela fica sabendo uma loja que não está bem, ela fala, troca o gerente. Troca o gerente. Ela não fala que é a crise, ela fala, troca o gerente. Só emendando, né? A senhora falou aqui de treinamentos, aí então teve uma pergunta aqui, né? Com todo esse, apesar de toda essa espontaneidade, né, existe a disciplina dos funcionários, né? E a senhora comentou de treinamentos. Que tipo de treinamentos que, no caso do Magazine Luiza, funcionam, né, para ter todo esse resultado, respeitar o código de ética? A gente tem regionais e pessoal de recursos humanos em cada 20 lojas. E nós temos um treinamento à distância, que é através do nosso sistema de tecnologia, mas a gente tem muito treinamento presencial. Principalmente treinamento de liderança.
Uma pessoa, para assumir uma loja nossa, eles primeiro passam por um teste muito grande. Se não passa, eles vão saber por que não passou, porque o teste para sair, para primeiro papel de líder maior, eles ficam 6 meses em treinamento, visitando todas as lojas e sendo avaliado. E aí tinha um problema, a mulher não podia estar, porque a mulher ficar 6 meses fora de casa, a gente estava com pouca mulher em liderança. O que nós fizemos? Eles continuam 6 meses, só que a mulher fica a 100 quilômetros no máximo da casa. Então, ela tem que treinar numa loja que está a 100 quilômetros. A gente hoje tem muitas líderes, porque ela pode voltar. Então, assim, a gente foi a forma que a gente encontrou. E os homens não podem ficar mais de 6 meses também. Se eles não pegam uma loja, tem que mudar a família. Se não muda, ele tem que voltar para a loja de origem para continuar o treinamento lá. Então, a gente tem um processo, eu gosto de chamar de trilha, uma trilha de treinamento, e a gente incentiva a pessoa a fazer seu autodesenvolvimento. Outra pergunta aqui, tem um caso que eu acho muito interessante, que é a Lu, né, assistente virtual do Magazine Luiza, que muita gente que acha, inclusive, que ela é de verdade, né? De onde surgiu essa ideia? Eu estou até rindo, porque eu tenho um filme aqui que vocês vão rir até, se der tempo para me passar, de 2 minutos da Lu. Nasceu, mais uma vez, dos nossos princípios. A gente acredita na humanização. Então, como é que a gente ia... Tem um filminho da Lu aí, Roberta, não é aquele do cliente que eles vão rir, não. Posso passar um filminho como é que nasceu a Lu? Claro. Pode passar ou não? Pode, gente? Porque aí eu respondo sem falar. Não, porque eu acho que por isso que eu nunca preparo palestra, ela vai pegando lá, ela tem um site e ela pega no que o público quer. Então, vamos lá. Japonês morre de eu fazer isso, né, Tiago? O que você vai fazer? Preparar as palestras a noite inteira. Eu falar, ai, meu Deus, eu sou muito boa, porque eu não perco. Vamos lá. Vamos ver se ela acha o filme da Lu, para vocês verem. Olá, Seleção 10 Estrelas. Eu sou a Lu, vendedora virtual do Magazine Luiza. Mas será que todos vocês me conhecem? Deixa eu contar um pouquinho da minha história. Bem, eu sou fruto da tecnologia. Sou mais uma inovação do Magazine Luiza. Fui criada em 2001, é isso mesmo, 2001. E desde então, meu objetivo é humanizar a compra virtual na multimídia do site, oferecendo a melhor, mais fácil e mais humana experiência de compra. Nessa época, eu era a tia Luiza. Alguém se lembra? Mas foi em 2009 que eu ganhei força. Eu deixei de ser a tia Luiza e passei a ser a Lu. Foi criado o meu portal, que está recheado de conteúdos, como web vídeos, podcasts e matérias, que ajudam o cliente a decidir qual é o produto certo para a necessidade dele. Além disso, estou presente na multimídia para ajudar os vendedores com informações sobre produtos. E a multicanalidade não para por aí. Também ofereço dicas nos tabloides e estou presente no SAC, vocês sabiam? E como sou fascinada por tecnologia, tenho blog e estou online o tempo todo nas nossas redes sociais, interagindo com os nossos clientes. Ufa, bastante coisa, não é mesmo? E agora, chegou o momento de dar o meu maior passo até hoje. Serei a garota propaganda do Magazine Luiza. E por isso, olha só a incrível mudança no meu visual. Ele foi produzido com a mais avançada tecnologia 3D. Cada detalhe foi cuidadosamente criado. Os cabelos, a pele, os olhos, o sorriso. Eu adorei. Gente, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre mim. Aproveitem o evento de hoje e um abraço, time campeão! Esses dias eu vim de cliente de físico, né? E aí todo mundo, existe crenças limitantes que a gente precisa tomar cuidado. E eu recebi a ligação, e-mail de cliente da internet, e falava, não liga que cliente não gosta que fala com ele, isso no começo. Eu falava, ai meu Deus, eu precisava conhecer mais esse cliente, porque os outros clientes, quando era uma coisa muito ruim, eu pego o telefone e falo, é a Luiza, mas é a Luiza mesmo? Era, eu falava, falo até hoje, mas hoje eu falo com o de internet também. Aí ele fala assim, mas é a Luiza, o senhor que paga a minha conta, né? Meu salário, e aí eu atendia. Mas de internet os outros falavam, cliente de internet não gosta que fala com ele. Até que um dia eu tenho uma sorte, eu recebi um e-mail de uma cliente, Luiza, a Lu parou de mandar e-mail para mim, ela mandava e eu comprava tanto. Eu falei, será que ela sabe que a Lu não é de verdade? Aí eu falei assim, eu posso filmar a Lu falando com você? Lógico, eu não vou passar o filme porque eu vou tomar tempo. Mas ela fala assim,
Ai, que gracinha, você manda oferta para mim, eu compro. Eu sei que você não é de verdade, mas eu adoro quando você fala, escolhi uma oferta só para você. Então, assim, aí agora o cliente de internet põe o telefone lá e fala, oi, a Luísa, tudo bom? Tudo bem, quando a coisa é muito séria. Ó, eu vou me demitir, porque é o horror que fizeram com você. Não faz isso não, Luísa, você é muito boa e tal. Então, a Lu é isso, a pessoa adora, as crianças fazem um sucesso com a Lu. Sucesso, porque é a humanização. Ela cada vez está mais humana, mais interativa, mais respondendo as perguntas que fala. Não aquele negócio, ligue no 01, ligue no 02, aquela coisa automática. Ela não tem nada automático. Cada vez ela está mais humana. Bom, Luísa, tem muitas perguntas aqui, a gente preocupada aqui com as suas ações, né, no Magazine Luiza, estão caindo aí com a Amazon. Mas, assim, vamos fechar agora, encerrar? Não precisa preocupar, não, porque ela caiu, já levantou, já caiu de volta. Isso aí não tem, não. E, assim, uma pergunta, na verdade, muito pessoal. Então, a senhora mencionou na carta do seu filho, né, a questão de propósito de vida. E aí, no caso da senhora, qual que é o seu propósito de vida e como é que isso veio à luz, né? Como é que a senhora descobriu? A primeira coisa que eu tive de propósito, gente, eu era muito menina. Eu ficava muito questionando por que uma empresa ganhava dinheiro e as pessoas não eram felizes. Assim, não eram elas mesmo. As pessoas tinham que largar de ser ela. E eu comecei a fazer isso. E me pergunta muito qual foi o dia mais feliz da minha vida. Eu falo, o dia mais feliz depois que você tem filho é com filho. Concordam comigo, gente? A gente nunca mais repara a educação dos outros. A gente nunca mais acha os filhos dos outros sem educação. Depois que você tem filho, você muda tudo. Mas, profissionalmente... Eu comecei em 91 e eu sempre me questionava muito isso. A empresa crescendo e nós somos a primeira empresa do varejo no mundo que ganhamos o primeiro lugar para se trabalhar. Porque o varejo não é fácil. Nós temos mais de 800 lugares diferentes para comunicar. E eles fazem pergunta, escolhe os funcionários. Então, foi assim. E aí eu tinha um outro desafio, era manter esse ranking entre as 10 melhores empresas para se trabalhar, e crescendo, nós crescemos, hoje a gente vai faturar, nós faturamos 12 bilhões ano passado, vamos crescer, nós temos 830 lojas, mais de 40 milhões de clientes, e a gente mantém entre os 10. Agora, meu propósito, além de continuar com essa cultura que eu fico muito preocupada, e hoje ela está no osso, eu tenho um grande compromisso com o meu país. Eu amo o Japão, mas eu tenho um compromisso com o meu país, viu, gente? Então, eu peço para vocês me ajudar. Nós precisamos fazer do país o país que a gente precisa. Então, eu tenho trabalhado muito, em muitas frentes, educação, junto com um grupo muito grande. Eu sempre tive compromisso com o meu país, mas hoje o meu maior sonho é ver o Brasil no nível que nós merecemos, um país maravilhoso, de um povo espetacular, de uma riqueza. Esses dias eu andei 5 estados esses feriados. Cada um tem sua riqueza, um povo alegre, um povo que não tem nem banheiro dentro de casa, mas numa alegria, numa felicidade. Então, eu tenho um compromisso com o povo e tenho um compromisso muito grande, não é demagogia, com o desnível social do país. Eu acho que, enquanto nós tivermos isso, ninguém pode ser feliz. Porque não dá para você viver e ter 60% da população que não tem oportunidade. Porque, primeiro, a pessoa precisa querer, e nem todo mundo quer, mas dar oportunidade é para ver se as pessoas querem ou não. Eu tenho exemplo agora no Nordeste da oportunidade que a gente deu, o que as pessoas, aonde elas conseguem chegar. Então, hoje, o meu compromisso, o meu propósito é de me dedicar uma parte do meu tempo, porque ser apaixonada pelo Brasil e falar no Brasil e cantar o hino e lutar, mas hoje uma parte do meu tempo está muito dedicado com muitas mulheres que eu estou impressionada e com o tanto que, depois do Lava Jato, as pessoas estão assim, ou eu assumo o Brasil ou não vai ter jeito. Nós estamos despertando aquilo que eu sentia tanto, esse espírito de cidadão, parar de falar mal do país. Eu tenho uma tristeza de ver falar mal do meu país, nem parece que é no Brasil. Sabe? Para falar bem do Japão, não precisa falar mal do Brasil, concorda? Não. A gente, para falar bem de um lugar, não precisa falar mal do outro. Um país que acolhe todo mundo, um país que recebe todo mundo, que abre, que é um país de povo, não tivemos guerra, nós não tivemos aquele... O povo adora comprar, né? Então, eu vou dar só o número do Brasil agora para vocês ficarem satisfeitos. O Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social ao país desenvolvido, em 10 anos.
Só 3% desse país tem ar-condicionado. Eu cheguei no Nordeste ontem e falei, até paguei minha viagem. Falei, ó, gente, vocês só tá ar-condicionado e fala para o povo pobre, você pode. A R$ 49,00 por mês que vocês vão vender no Nordeste muito ar-condicionado. Porque é verdade ou não é? 49 qualquer um pode comprar. É ou não é? Então, eu falei isso. Então, eu vou dar um número. Só 3% do país tem ar-condicionado, só 10% tem televisão de tela plana, 210 milhões de habitantes. Agora, eu vou dar mais 20 milhões de casa própria. Vocês imaginam, eu vi uma construtora hoje patrocinando vocês aqui. É isso ou não? Tem uma construtora que está ajudando vocês aqui hoje. Imagina o que ela vai vender de tijolo, de cimento e a hora que construir 20 milhões de casas. Imagina o que eu vou vender de geladeira, de fogão e de televisão. E o que os outros vão vender. Esse é o nosso país, tem consumo, tem gente jovem, não teve guerra, o povo gosta de coisa boa, de casinha boa, de geladeira frost free. Ama a geladeira frost free, inox. Adora. Então, é esse o Brasil. E o meu compromisso é com o meu país, aprendendo muito com o Japão, tá bom? Aprendendo muito. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. É com muita honra que estamos aí fechando com chave de ouro, trazendo uma convidada muito especial, Luísa Helena Trajano, conhecida como a Dama do Varejo, que revolucionou o mercado varejista do Brasil. Luísa, muito obrigada por nos proporcionar uma noite com tanta inspiração, com tanta criatividade, com novas ideias, para buscarmos novas oportunidades, novos caminhos em nossas empresas e em nossas carreiras. Acredito que muitos já estão começando a planejar as ações aí para 2018, então espero que os ensinamentos de Luísa Helena Trajano tenham trazido aí grandes insights para cada um de vocês. Certamente ficou uma sensação que valeu muito a pena estar aqui nesta noite tão agradável. Muito obrigada. E além do seu destacado trabalho como empresária e grande executiva, parabenizo a Luísa Helena Trajano também pelo seu trabalho com o Grupo Mulheres do Brasil, empoderando e ajudando a formar novas lideranças femininas e contribuindo com a igualdade de gênero, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Agradeço e parabenizo a equipe organizadora deste evento, liderado pelo grande e dedicado Marcela Samura. Vocês fizeram um excelente trabalho, com muito empenho, dedicação, e o resultado é essa casa cheia. Fico orgulhosa pelo sucesso de mais um projeto realizado por vocês, membros da JCI Brasil Japão. E é muito importante ressaltar que a equipe organizadora é formada por membros que trabalham de forma voluntária, dedicando boa parte do seu tempo livre em prol de mais um projeto da nossa organização. Peço, por gentileza, que os membros da JCI Brasil Japão fiquem em pé, por favor. Fiquem em pé. Peço uma grande salva de palmas a todos esses membros pelo exemplar comprometimento. Muito obrigada. Agradeço ao Consulado-Geral do Japão, na pessoa da Cônsul-Geral Adjunta, senhora Hitomi Sekiguchi, pelo apoio institucional e pela honra em fazer a abertura deste grande evento. Muito obrigada. Estendo os agradecimentos aos apoiadores institucionais, Sr. Hirata-san, da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Roberto Sequia, Subsecretaria de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa, William Lin, Instituto Inovice, o Eric Nakandakari, Talk 2017, e um agradecimento especial também às empresas que patrocinaram essa grande palestra, Maxud Plaza, na pessoa da Patrícia Garcia, a J-Play, na pessoa do Fábio Ishiuchi, Sakura Alimentos, Henri Nakaya, Combine, do nosso Marcela Samura, a NK Assessoria Contábil e Fiscal, do Rogério Kita, Nikon Materiais de Construção, do Sr. Shimota-san, e o Ricardo Fan, da Fundação Dona Fan. Muito obrigada. E também a HM Som, Maurício Maruyama. Muito obrigada pela parceria e confiança na JCI Brasil Japão. E deixo um agradecimento especial à senhora Tia Kaoki, nossa grande apoiadora da gestão 2017, que nos proporcionou este contato com a Luísa Helena Trajano para realizarmos este grande evento. Muito obrigada, senhora Oki. E vamos, neste momento, fazer um agradecimento muito especial à nossa palestrante dessa noite. Passo a palavra para a mestre de cerimônias, Daniele, para conduzir este momento.
Muito obrigada. Obrigada, presidente Márcia. Senhora Luísa Helena Trajano, muito obrigada pela sua apresentação e pela honrosa presença nesta noite. Agradecemos por compartilhar suas experiências e nos trazer novos conhecimentos. Muito, muito obrigada mesmo. Convidamos agora para vir ao palco o coordenador-geral do evento, Marcela Samura, a presidente da JCI Brasil-Japão, Márcia Nakano, a cônsul-geral adjunta do Japão em São Paulo, senhora Hitomi Sekiguchi, e a empreendedora senhora Chieko Aoki, por favor. Eles farão a entrega de uma lembrança à palestrante em reconhecimento e agradecimento por sua valiosa contribuição. Por favor, senhora Luísa. Agradecemos a Tradbras, uma das empresas patrocinadoras anuais da JCI Brasil-Japão, que nos ofereceu a lembrança para a senhora Luísa Helena Trajano. Muito obrigada. Esperamos que todos vocês tenham aproveitado muito esse momento, muito esse evento. Em nome da coordenação geral, agradeço o empenho de toda a equipe organizadora que trabalhou para a realização deste evento com tanto amor. Muito obrigada.